Como é que faz para você evitar prejuízos na obra, se você faz obra ou se você faz projetos. A gente vai falar sobre coisas que vão evitar muitas dores de cabeça e muitos prejuízos na obra. E a gente não vai falar aqui sobre Doril Novalgina, entendeu? A gente vai falar sobre coisas que evitam dor de cabeça, né? Tipo assim, não é isso, né? Analgésico, né? Vamos lá. Então vamos lá, vamos falar sobre como evitar problemas na sua obra, prejuízos na sua obra. Os maiores prejuízos que acontecem em obra, eles acontecem por uma questão de desalinhamento de expectativa, tá? E isso é o tipo de coisa que pode soar duro de ouvir, mas a grande maioria dos prejuízos que as pessoas dizem ter em obras, né? Quem que já teve prejuízo com obra? A grande maioria desses prejuízos, eles não são prejuízos de obra. Tcharam! Né? Polêmico isso, né, Alex? Mas, bom. Polêmico, cara, polêmico. Tudo é questão de alinhamento de expectativas, né? O que a gente vê acontecer muito no mercado é profissionais aí, entre aspas, né? Os famosos chutadores, né? Então, são profissionais que ficam estimando o tempo de obra, fica estimando quanto vai custar a obra. Muitas vezes nem estudou o projeto, ou deu aquela olhada parcial no projeto, mas não se deu o trabalho de sentar a bunda na cadeira e quantificar as coisas e calcular quantos metros quadrados tem de cada coisa, os itens, a marca específica, quanto está custando, né? Aquela coisa toda. O pessoal não sentou a bunda para fazer aquilo. Então realmente ele solta aquele valor assim, né, escapulido, né, aquela coisa meio escapulida, e aí, cara, infelizmente o cliente ele fica refém dessas situações, né? O cliente ele é leigo, então se aquele profissional que se diz ter 30 anos de obra, né, ele está dizendo que minha obra vai custar por volta de tantos mil reais e que minha obra vai durar por volta de tantos meses, o cliente acredita naquilo. Ele acredita, cara. E sabe qual a chance disso dar errado? 100%. Tem 100% de chance disso dar errado. E tem uma questão também que, né, não é só sobre o cliente acreditar. Geralmente, quando o prestador de serviços que está fazendo obra como todo mundo faz, ele quer começar a fazer obra, ele quer começar a vender o seu serviço, às vezes ele está passando por uma baixa de cliente, ele tem um problema muito sério que é não querer frustrar o cliente. Então, em não querer frustrar o cliente, esse prestador de serviço, geralmente muito equiparado à informalidade, porque não importa se tem diploma ou não tem diploma, se está fazendo besteira, é informal. Esse cara, ele vai dizer que custa tanto ou que dura tanto de forma a não frustrar aquela expectativa inicial do cliente. Tipo assim, olha, se eu falar que ele vai gastar 300 mil, ele vai assustar. Então deixa eu falar que ele vai gastar 250, porque 250 eu sei que ele vai fechar comigo e aí depois a gente resolve no aditivo. Né? Então, essa é uma prática que inconscientemente, cara, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente viu e vê isso acontecendo Demais. todos os dias. Pessoas que fecham obra num valor, né? Tiram esse valor de não sei aonde, eles simplesmente pegam metro quadrado. Igual eu tava num grupo de arquitetos esses dias, e aí todo mundo, quanto custa um metro quadrado? E rolou uma discussão extremamente pertinente sobre isso. Inclusive, é o tipo de discussão que se espera de grupos como esse, porque ter parâmetro de mercado é sempre importante. Mas eu costumo dizer, quando os nossos clientes perguntam pra gente, né, quanto que eu vou gastar? E aí quer que você dê ali uma resposta pronto, né? Cara, não tem como eu te dizer quanto você vai gastar sem eu orçar a sua obra, ou sem eu fazer um estudo de viabilidade financeira. E esse é o tipo de material, de documento que é trabalho e que isso tem um custo, mas que é um custo que, cara, se você entende o quanto você pode evitar de dor de cabeça, eu acabei de falar de um exemplo. De 300 mil passou para 250. Vai custar 300, o cara achou que ia custar 200 e gastou 300. Cara, são 100 mil reais. Eu não sei para É, vocês, para alguns pode ser pouco, para outros pode ser muito, mas 100 mil reais, se você for comparar com quanto isso custa para você realmente fazer um orçamento e realmente ter certeza de quanto você vai gastar, cara, é muito dinheiro é, e, perto de uma coisa que é baratinha. e uma coisa que, assim, beleza, alinhamento de expectativa e uma coisa assim, uma dica pedrada para você. Você tem que saber quanto realmente custa a sua obra, e isso é um serviço. Ou seja, tem que estar claro na cabeça de todos nós, profissionais ou clientes finais, né, que quer construir, que quer reformar, qual a diferença entre um orçamento profissional e uma proposta. Às vezes a pessoa liga para a gente e fala assim, Alex, me dá um orçamento aí para você fazer um projeto para mim, me dá um orçamento aí para você executar a minha obra, me dá um orçamento aí. Cara, isso é proposta, me dá um orçamento aí. Ninguém dá um orçamento aí.
Porque orçamento, são horas técnicas, você vai sentar ali, você vai fazer composição de preço, você vai ter que calcular as coisas, como eu já disse aqui antes, você vai ter que, né, estabelecer todo um cenário de padrão construtivo, você vai ter que se reunir com fornecedores, você vai ter que ir na obra, né, no local onde vai ser executada a obra inicial ou a obra de reforma, não interessa, você vai ter que estudar esses projetos, enfim, é toda uma demanda de trabalho técnico que você, poxa, às vezes teve que fazer cursos para aprender, às vezes você teve que fazer curso de orçamentista, às vezes você teve que fazer, a gente ensina no Bora na Obra também, né? Então, assim, foram horas como estudante, sentando a bunda na cadeira para aprender a fazer um orçamento. Então, não existe essa coisa de me dar um orçamento. Não existe esse negócio. Então, deixar claro para os clientes que, cara, proposta não se vende, proposta a gente tem que dar mesmo. Agora, orçamento, ele é um serviço e ele precisa ser vendido e os clientes precisam entender a diferença entre proposta e orçamento. Os clientes precisam entender que, sim, tem que contratar esse serviço, ele é muito barato para você conseguir se esquivar de, às vezes, você não ter o dinheiro suficiente para fazer a obra, ou às vezes dá tempo você fazer alguma modificação de especificação no seu projeto para fazer a obra caber no seu bolso. Com orçamento na mão ou estudo de viabilidade, né, a depender da situação do projeto e do momento do projeto, você consegue realmente fazer a obra por partes. Né, você entende assim, fala assim, não, eu não quero abrir mão de nada, esse é o projeto dos meus sonhos, eu vou fazer do jeito que eu posso, mas eu vou fazer por partes. É esse estudo, né, esse orçamento que ele traz todo esse cenário de fornecedores, tipo assim, preços reais, situações reais, cronograma real, entrega real, logística real. É ele que vai mostrar para o cliente, fala assim, cara, tá aqui, eu tenho esse panorama, que decisão eu tomo agora? Mas é real, você não está confiando no Zé Faísca da esquina que falou para você, ah, não, mas, cara, eu paguei um orçamento executivo, um profissional fez um orçamento para mim, um estudo de viabilidade, ele falou para mim que a minha obra ia custar 100 mil reais. Você não vai cair na pegadinha da mão de obra informal, na esquina, do cara falar que vai custar 30. Porque adivinha, na hora que a obra começar, lá dentro, depois que ele está lá dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, que ele já está lá dentro, ele vai falar, pois é, doutor, mas isso aqui não estava no projeto, isso aqui a gente não tinha combinado, isso aqui, poxa, é porque realmente, não dá, isso aqui eu não contabilizei e tal. E você fica refém da situação, você vai fazer o quê? Vai tirar o cara de lá? Né? Às vezes você já entendeu que a obra já está nos seus 60%, 70%, né? Sendo muito otimista aqui com vocês, geralmente não é assim que acontece. A obra lá no iniciozinho o cara já está dando, né? Não, imobilização de obra custa caro, né? Então você vai tirar alguém da obra para colocar uma pessoa nova, então já é um custo que você não estava prevendo ter, e aí você vai ter. E muitos chamam isso de prejuízo, né? E de certa forma pode ser visto sim como um prejuízo. Mas eu costumo dizer que isso é falta de planejamento, isso é falta de clareza, isso é falta de realmente ter cumprido ali os passos básicos, né? Não são passos extraordinários, é simples. O que a gente vai falar para vocês aqui hoje são coisas simples de serem feitas, né? A primeira delas é você ter um cronograma, né? Você tem a obra vai acontecer ali dentro. Não, vamos lá, vamos mais para frente. Eu quero ir de trás para frente. O dia a dia dentro da obra, como é que você evita prejuízo dentro da obra? É você fazer a obra da ordem de serviço correta. Então, você não ficar tendo retrabalho com coisa idiota. Por exemplo, vai fazer um forro de gesso acartonado, que é esse forro mais convencional que a gente usa hoje em dia, né? Para todo lado aí tem forro de gesso acartonado. Você vai fazer um forro de gesso acartonado e aí você também vai colocar um piso novo, um porcelanato, que seja aí 150, 200 reais o metro quadrado, um mármore de 400, 500 reais o metro quadrado, falando de valores altos. E aí tu vai lá, né, bonitão, porque o seu Zé disse para você que é assim que faz, começa e instala o piso primeiro, porque o piso chegou e você tá ansioso e você quer ver o negócio pronto e pay e tal, e vamos fazer acontecer, porque minha obra vai ficar pronta. E o forro ainda não começou, porque as instalações não foram passadas. Tá terminando de passar a instalação. Não, então eu vou começar o piso aqui, porque aí eu já adianto. Aí você, bonitão, não protege o piso, porque né, não vai gastar dinheiro. Pra que gastar dinheiro com proteção de piso? Pô, 3 reais o metro quadrado é caro, né? Não vou gastar, não. E aí você vai fazer o forro de gesso depois disso daí. Sabe o que vai acontecer com o seu piso? Ele vai virar pó, ele vai virar lixo, ele vai ficar todo arranhado, ele vai ficar destruído. Porque, gente, para fazer forro de gesso, você precisa de andaime, você precisa de uma equipe de gesso que, gente, adoro gesseiros, são pessoas ótimas, mas eles geralmente estão cagando pro serviço dos outros.
E é isso, ele vai chegar, ele vai fazer a parte dele, né? A grande maioria, isso não é o gesseiro, isso é o ser humano. O ser humano, ele quer resolver o problema dele. É natural. E assim, no final das contas, por o gerente da obra, se tiver gerente na obra, né? Diz que sim, ele falou, pô, vai lá e faz. Não vou botar a culpa no gesseiro, não. O que acontece? A obra está sem gerente, ela está sem planejamento, ela está sem administrador, ela está sem cabeça, é um corpo sem cabeça. Então, o que acontece? O cliente foi lá e contratou diretamente o gesseiro e falou assim, ó, eu estou precisando, o Zé Faísca falou que tem que colocar o gesso agora, a parte de iluminação não foi nada passado e tal, não sei o quê. O cara chega lá, a ordem está toda diferente, mas ele, como gesseiro, ele se programou de, cara, eu vou lá na segunda-feira, tá na minha agenda, eu vou lá na segunda-feira, eu tenho que colocar X metros quadrados de forro e, cara, eu vou fazer a minha parte, eu não quero saber. Ele vai matar o job. Ele vai matar o job. E assim, na boa, ele não tá errado. Agora, o cliente vai ficar no prejuízo. Por quê? Ele não quer saber se a elétrica foi feita, assim, ele não foi contratado para fazer essa análise. Ele vai olhar, ele sabe que não tá no ponto de passar, mas, cara, tá aqui a minha parte, eu combinei que eu vinha na segunda-feira, que o forro ia ficar pronto na quarta, tá aqui e tal, me pague. E curiosamente, para ele é maravilhoso se tiver retrabalho, porque quem que vão chamar na hora que precisar abrir o gesso e fazer o gesso de novo? Então, gente, existe um cuidado que você precisa tomar com a ordem dos serviços, porque se você chama um prestador de serviço na hora errada e ele não te avisa que tá na hora errada, às vezes ele vai, cara, às vezes porque ele não sabe mesmo, tá bom? Ele não tem obrigação de saber isso. Ele vai lá e faz o trabalho dele. Quando ele faz o trabalho dele, e aí você não deveria ter chamado naquela hora, alguma coisa vai danificar o trabalho dele, quem que você vai chamar de novo? Vai chamar ele. E aí você vai gastar mais uma vez o dinheiro com aquela pessoa. Foi um recorte do BoraCast, o maior e melhor podcast para arquitetos e engenheiros que desejam atuar de forma profissional no mercado de projetos e obras. O quadro BoraCast é apenas um dos conteúdos disponíveis dentro da nossa escola. Para ter acesso a todos os conteúdos, todos os cursos e tudo que a gente disponibiliza para te capacitar para atuar profissionalmente nesse mercado, acesse boraplay.com.br e saiba mais.